Essa aqui é a aula 7 da matéria Direito Administrativo 2, o tema é ato administrativo, e antes de começar a aula, eu queria dizer que hoje é 25 de agosto, e daqui a 2 dias, 27 de agosto, às 19 horas, o programa de pós-graduação em Direito da PUC Campinas vai promover uma live que vai acontecer na plataforma Teams, e o link está lá na página de internet, na página do Facebook do programa. Trata de direito constitucional e de jurisdição constitucional. É uma matéria de direito público bem interessante, estudada no programa, e eu convido a todos para, na quinta-feira, às 7 horas, assistirem esse tema. Eu, particularmente, gosto muito dessa matéria. Nós temos 2 professores no programa que tratam de direito constitucional, e eu acho que, sei lá, vale a pena para fins de desenvolvimento, para fins de compreender o que vem a ser um tema relevante no âmbito de pós-graduação. Vindo já para a nossa aula, eu vou deixar registrado aqui nos comentários ou nos avisos iniciais que eu pretendo, até o final do semestre, ao longo do semestre, propor à turma mais alguns trabalhos de avaliação. Não só o trabalho que já está no sistema do Canvas, mas eu vou apresentar lá, vou baixar lá mais uns 3 trabalhos para desenvolvimento da turma e permitir que haja, pelo menos, a possibilidade de cada um dos alunos apresentar participar ao menos da elaboração de um trabalho para fins de avaliação. No semestre passado, houve um aluno que não apresentou trabalho algum, esse aluno não pôde ser avaliado, infelizmente eu não pude dar nota para ele. Todos os outros alunos apresentaram trabalhos e puderam ser avaliados, e, em regra, foram bem avaliados. Eu acho que todos acabaram demonstrando pelos trabalhos um bom aproveitamento. A matéria deste semestre, nós começamos com o ato administrativo, nós já trabalhamos a definição, as noções, o conceito fundamental, nós já trabalhamos a questão dos seus atributos do ponto de vista histórico, nós já trabalhamos os seus elementos, seja os 5 elementos que se compõem o ato conforme o artigo 2º da Lei da Ação Popular, e nós também falamos a respeito de um 6º elemento de desenvolvimento doutrinário, de desenvolvimento jurisprudencial, que é o elemento da proporcionalidade, que tem a ver com uma relação entre o elemento motivo e o elemento finalidade, que vai ser muito utilizado mais para frente quando nós tratarmos de controle do ato administrativo. Em seguida, nós continuamos a matéria tratando de classificações de ato administrativo, e na aula passada nós conseguimos apresentar o primeiro critério de classificação, que é o critério mais famoso, é o critério mais utilizado, é um critério de uma aplicação prática muito forte, que é o critério apresentado no Brasil pelo doutrinador Eli Lopes Meireles, que tem a ver com forma e eficácia do ato. E ele apresenta, entre aspas, confere 5 classes, ou seja, a partir do critério de eficácia ou critério de forma, ele apresenta 5 classes de atos administrativos, quais sejam normativos, ordinatórios, enunciativos, meu Deus, eu sempre confundo a Gabriela pediu para falar especificamente dos negociais e os sancionatórios ou punitivos. Nós falamos sobre as 5 classes e no início aqui da aula, antes da gravação, a Gabriela pediu para eu retomar a classe dos atos negociais. Eu não gosto, como deixei muito claro, ficou registrado isso na gravação da aula passada, eu não gosto desse nome negocial. Eu não gosto por 2 motivos. Primeiro, porque administrar é aplicar a lei de ofício. O administrador, ele possui unilateralidade na aplicação da lei, ele possui a prerrogativa de aplicar a lei sem que ninguém peça, ou seja, ele tem o dever de aplicar a norma independentemente de provocação, e ele não negocia a aplicação da norma. Ele não pergunta, ele não tem o dever de perguntar ao cidadão ou subordinado como é que ele gostaria que fosse aplicado o ato administrativo. Ele, de maneira unilateral, de maneira verticalizada, aplica a lei de ofício.
Quando se fala ato negocial, dá a impressão que há um acordo de vontades, dá a impressão que há um contrato, afinal de contas, negócio essa conotação, tem essa denotação no direito privado, e ao aplicar o termo negocial a um ato administrativo, isso pode gerar mais confusão do que esclarecimento. Bom, chama negocial. Eu chamo Josué, a Gabriela chama Gabriela, a Júlia chama a Júlia, o Joãozinho chama o Joãozinho, e o ato negocial, a classe dos atos negociais, é a classe dos atos que serão aplicados pelo administrador a pedido do cidadão ou a pedido do subordinado. E porque alguém pede a aplicação da lei de ofício ao administrador, entendeu-se, isso não é nem do Lopes Meirelles, ele importou esse nome da doutrina italiana, passou-se a entender que esses atos têm uma natureza negocial no seu início, ou seja, haveria de alguma forma a aceitação, aliás, o pedido para o administrador agir, e ao final haveria uma aceitação do cidadão quanto à aplicação daquele ato. É meio complicado, porque o ato administrativo ele será aplicado conforme o entendimento da lei pelo administrador. O cidadão pode falar, pode espernear, pode explicar do jeito que ele quiser como o ato deve ser feito, o administrador tem a prerrogativa de decidir como aplicar o ato, quer o administrado cidadão queira de um jeito, quer do outro. Existe uma ideia, já há alguns anos, já há algumas décadas, chamada mutações de direito administrativo. O direito administrativo, que era impositivo, que era autoritário, passou a ser um direito administrativo baseado em critérios de colaboração. O administrador deixou de ser aquela pessoa impositiva e passou a chamar o administrado, passou a chamar o cidadão ou até o subordinado e organizar a aplicação do ato segundo a melhor forma que aquelas pessoas entendem. Eu vou dar um exemplo bem complicado. Vamos imaginar que um grupo de pessoas realizou uma ocupação de um imóvel particular. O proprietário viu que o seu imóvel havia sido ocupado, que havia gente que está lá sem autorização dele, e pede judicialmente uma ordem de desocupação numa ação possessória ou numa ação reivindicatória. O juiz tem a prerrogativa naquele processo, existe a possibilidade naquele processo de o juiz emitir uma ordem imediata de desocupação. Ou seja, é possível que o oficial de justiça vá até aquele imóvel e fale para os ocupantes: olha, tem uma ordem judicial para retirar vocês daí. Então, eu dou para vocês um determinado prazo, que está aqui na ordem judicial, e se vocês, dentro desse prazo, não saírem, eu vou usar de força policial para que essa ordem judicial seja cumprida. Veja, essas famílias que ocuparam o local, provavelmente não foram ocupar o local para brincar, para fazer pirraça, foram lá porque efetivamente não tinham para onde ir e acabaram indo para lá, o proprietário não gostou e, por ordem judicial, está dizendo: olha, tentem a sorte em outro lugar, aqui não, porque aqui é meu. O oficial de justiça e até o comandante do destacamento que deverá realizar a desocupação forçada, eles podem fazer a desocupação de várias formas. Eles podem eles podem tirar um a um, eles podem pedir para que todos saiam de determinada maneira, eles podem conceder um prazo adicional, e eles podem, como aconteceu em inúmeros lugares recentemente, desde a desocupação do bairro do Pinheirinho, lá em São José dos Campos, quanto quase aconteceu em Vila Sônia e Sumaré, como aconteceu recentemente em Belo Horizonte, e aqui em Campinas também teve uma situação bem complicada durante a pandemia. É possível passar o trator, é possível utilizar de força. E veja, a utilização da força contra a vontade das pessoas de permanecer no local é legítima. O Estado tem a legitimidade de usar de força física e de grande quantidade de violência para que a lei e a ordem sejam cumpridas, para que a ordem judicial seja cumprida.
Mas é possível, claramente, numa situação de conflito, numa situação em que a força precisaria ser usada, que a força não seja aplicada de imediato e com toda a violência possível. Ao se negar, quando um cidadão pede algo para o administrador pode conceder aquilo que foi pedido ou pode negar aquilo que foi pedido. Tem uma situação interessante. Aqui no Brasil, os pais podem dar o nome que quiserem aos filhos e podem até inventar. Se vocês forem se vocês entrarem no Google, vocês vão ver que existem pessoas com nomes completamente inusitados. É famoso o nome de uma pessoa aqui do estado de São Paulo, chamado 123 de Oliveira 4. E os pais deram esse nome, o cara é apaixonado pelo nome que foi dado para ele. Mas existem alguns países, como Portugal, que o registrador está proibido de fazer uma certidão de nascimento com nomes estranhos, com nomes fora do padrão. Ele tem uma ordem, ele tem uma norma que o proíbe de colocar aquele nome. Se por acaso a pessoa quiser utilizar do direito de dar ao filho o nome que ele quiser, precisa entrar judicialmente com o direito e o juiz eventualmente vai conceder ou não aquela alteração, aquela possibilidade de nome. O que eu quero dizer é que a pessoa tem a possibilidade de pedir ao administrador que realize um ato que o administrador tem o dever, tem a prerrogativa de realizar. O administrador, ao ser requerido, ao ser chamado, ao ser provocado para realizar aquele ato, ele é chamado porque não há como ele adivinhar que alguém quer se inscrever na OAB, ou que alguém quer se inscrever no exame de ordem ou num concurso público. Ele não tem como saber que uma criança nasceu e os pais querem dar o nome de João para essa criança. O poder público precisa ser chamado, precisa ser instado a se apresentar no local e aplicar a lei de ofício. E o cidadão simplesmente chama o administrador e fala assim: administrador, há uma situação aqui, eu quero que ela seja resolvida pelo senhor, pela senhora, porque isso é competência sua. E a partir do momento que o administrador público foi chamado a resolver aquela situação, ele possui a lei para ser aplicada conforme o entendimento dele, administrador, e não do cidadão. E a aplicação da lei vai acontecer segundo o entendimento do administrador. Quer o cidadão que chamou o administrador goste do resultado ou não. Não há um negócio no sentido de, olha, eu estou te chamando aqui para fazer tal coisa. Eu estou chamando o administrador aqui para que o administrador aplique a lei. E quem vai aplicar a lei é ele. E do jeito que ele entender que deve ser aplicada a lei e não do meu jeito. Ao final, eu devo me submeter à aplicação da lei pelo administrador. Ah, mas a aplicação foi ilegal, a aplicação foi inconstitucional. Cabe controle judicial. Se eu não estiver satisfeito com a forma como o administrador resolveu a situação, eu posso perfeitamente, no ordenamento jurídico brasileiro, de chamar ao judiciário para que aprecie aquele ato que eu entendi ilegal. Curiosamente, o judiciário pode entender que tudo aconteceu dentro da legalidade e eu não terei a sentença procedente. Gabriela, não sei se me fiz entender dessa vez. Sim, não, ficou claro, sim. Obrigada, professor. Bom. Ok. Gente, essa aqui é a classificação mais importante, há mais 2 ou 3 que eu vou pedir a atenção de vocês dentro das 14, e várias delas eu vou praticamente pular, certo? Porque a classificação, ela precisa ter uma aplicação prática, ela precisa servir para resolver problemas. E todas as vezes que nós temos novos critérios, a doutrina, a jurisprudência, a prática, ela tende a se apropriar de um novo critério de classificação se ele for melhor, se ele for mais elegante, se ele for mais completo, se ele incorporar o critério anterior. Veja, o próximo critério aqui, que também é quanto à natureza da atividade administrativa, veja, o critério que eu apresentei, a classificação, as 5 classes do Eli Lopes Meirelles, aqui do item 9.1 do nosso roteiro, também tem a ver com a natureza da atividade administrativa, ok? A atividade administrativa tem uma natureza punitiva, tem uma natureza enunciativa, tem uma natureza negocial,
ordinatória e normativa. Aí vem o Celso Antônio Bandeira de Mello e faz uma nova classificação, segundo critério, usando o mesmo critério, atividade administrativa, e ele apresenta atos administrativos ou atos de administração de natureza, vou ler aqui no roteiro, ativa, consultiva, de controle, verificadora e contenciosa. Ele pega a natureza, ele pega outras nuances dos atos administrativos e apresenta um novo critério, mas que, na verdade, não tem muita diferença do critério anterior do Eli Lopes Meirelles. Como esse critério aqui, apresentado pelo Celso Antônio Bandeira de Mello, ele não é mais elegante, ele não é mais completo, ele não é mais preciso do que o critério anterior, praticamente toda a doutrina, toda a jurisprudência continua a utilizar o critério do Eli Lopes Meirelles. Eu não estou dizendo que esse critério do Celso Antônio Bandeira de Mello não seja bom, não seja prático, não funcione, mas todo mundo já estava acostumado a usar um determinado critério. Aí apresenta-se um outro critério que não torna a vida mais simples, não torna a vida mais prática. Então, nós continuamos, ao longo dos anos, usando o critério do Lopes Meirelles. E eu sei que está gravado, eu quero crer, eu vou ousar falar algo aqui, talvez até o próprio Celso Antônio Bandeira de Mello utilize, quando vai falar de atos normativos, utilize o próprio critério, é óbvio, é dele, mas acabe fazendo comparações com o critério anterior. Por exemplo, aqui no critério do Eli Lopes Meirelles, do Celso Antônio Bandeira de Mello, o primeiro item, a primeira classe, é dos atos administrativos de natureza ativa, para atendimento a algum interesse ou direito subjetivo, constituem situações jurídicas. Exemplos: autorizações, licenças e concessões. Autorizações, licenças e concessões são atos negociais. Veja, na prática, né, toda a doutrina, toda a jurisprudência, todos os advogados, todos os promotores, todos os procuradores, todo mundo entende autorização, licença e concessão como atos negociais. Em algumas situações eles têm uma outra natureza, mas vamos ficar com essa classe agora de atos negociais, porque eu preciso entender que eles têm uma natureza ativa e de constituição de situações jurídicas. Não facilita. Então, a gente continuou a se utilizar o critério de Eli Lopes Meirelles. Próximo, consultiva. Atos que servem para esclarecer situações ou entendimentos quanto à adequada aplicação da norma. Exemplos: pareceres, informes, etc. Nós estamos aqui com atos enunciativos. Atos de controle, atos pelos quais se busca, entre aspas, impedir ou permitir a produção de atos da administração ativa mediante exame prévio ou posterior da conveniência ou legalidade deles. Exemplos: aprovações, homologações, etc. Aprovações e homologações, eles podem tanto ser atos enunciativos, quanto, em algumas situações, atos negociais. Puxa, então por que eu preciso dessa nova classe na minha vida? Verificador, atos pelos quais se documenta a existência de fatos pré-existentes relevantes para a solução de uma questão prática. Exemplo: certidões. Esse aqui é mais um ato enunciativo, agora com relação a juízo de fato, ao contrário dos pareceres, que são enunciativos sobre juízos de valor. E, ao final, contenciosa, atos pelos quais ocorre julgamento dentro de processo administrativo. Exemplos: punição de servidor e decisões do Conselho de Contribuintes. Punição do servidor é um ato sancionatório ou punitivo. Decisões do Conselho de Contribuintes, ora podem ser atos normativos, ora podem ser atos de natureza sancionadora punitiva. Então, veja, ele apresenta outras formas de entender a classificação segundo a natureza, mas como não facilitou, não simplificou com aquilo que já era estruturado na doutrina, a doutrina foi um pouco resiliente com relação a essa classificação e continuou a utilizar a classificação do Eli Lopes Meirelles, de modo que essa classificação do item 9.2 é apresentada muito mais por esclarecimento, muito mais para fins didáticos do que para fins práticos. Eu ouso dizer que vocês não verão essa classificação na vida prática de vocês, sejam vocês juízes de vara de fazenda pública, sejam vocês advogados públicos. É muito improvável que essa classificação seja utilizada, mas
vale a pena conhecer, porque se um belo dia vocês tiverem à frente um grande fã do Celso Antônio Bandeira de Mello e vai falar da classificação de atos administrativos, talvez ele venha a utilizar esses termos e vocês precisam saber o que significa, nesse sentido, as classes aqui apresentadas. É bem estruturado, mas veja, como os critérios são práticos, na prática, as pessoas que atuam na área administrativa continuam utilizando aquele critério do 9.1 e não do 9.2, ok? Esse item 9.3 não é bem uma classificação, é mais uma distinção, é mais uma generalização, mas vamos utilizá-lo porque, de fato, essa distinção aqui é bem importante, ela é bem relevante. Está lá no livro do Celso Antônio Bandeira de Mello, na edição que eu utilizei, da página 378. Nós temos que saber a distinção entre atos concretos e atos abstratos, porque os atos administrativos concretos são efetivamente aqueles passíveis de controle judicial. Os atos administrativos abstratos, eles acabam se confundindo com normas gerais e abstratas, e remédios constitucionais como mandados de segurança não são adequados para controlá-lo, ok? Se o ato é concreto, significa que ele é realizado uma única vez em uma única situação singular e aquele ato se exaure naquele momento. Quando um servidor público é nomeado, quando um servidor público é demitido, quando um servidor público recebe férias, quando ele é promovido, quando alguém é punido por algo que fez, tomou uma multa, quando alguém recebe uma certidão de nascimento, quando alguém casa e recebe a certidão de casamento, aquele ato foi concretamente realizado na vida prática e singular daquela pessoa, daquelas pessoas, e o ato se exauriu, ele se aperfeiçoou, e ele se tornou ato jurídico perfeito, ou seja, o ato concreto, ele é a aplicação da lei de ofício na situação concreta e resolve aquela situação no mundo jurídico. Ele era um ato válido, tinha eficácia e teve eficácia social. Ele, conforme o direito processual e o direito constitucional, ele se tornou um ato perfeito, um ato jurídico perfeito, um ato jurídico administrativo perfeito, e se consolidou, se cristalizou no ordenamento jurídico. E não há, conforme consta do artigo 5º da Constituição e na lei da introdução às normas do direito brasileiro, nós não temos como ter novas leis que retroajam para alterar os atos jurídicos perfeitos, ok? Então, o ato administrativo concreto, ele se realiza na vida das pessoas e aquele ato é único, ele é individual, ele é singular, ok? E temos o ato abstrato, que permite a aplicação reiteradas vezes. O ato abstrato é aquele ato normativo, é aquele ato que é criado pelo administrador hierarquicamente superior para determinar de maneira discricionária como todos os seus subordinados abaixo dele deverão aplicar a lei de ofício naquela situação concreta. Então, sempre que houver a hipótese prevista para ocorrer na vida prática, o administrador já determinou como é que o ato concreto deve acontecer. Vamos ler aqui no roteiro. O exemplo clássico de ato abstrato é o ato normativo. O problema que reside no fato de o ato normativo, para a grande maioria dos autores, se quer se tratar de ato administrativo, mas ato da administração. Ainda assim, o ato administrativo, ele não possui o atributo da concretude, ele não possui o atributo da aplicação imediata. O ato abstrato, ele é um ato condição, ele é um ato que define como deverá ser o ato administrativo a ser aplicado na vida prática, na vida concreta das pessoas. Ok? O próximo item, o 9.4, ele é bem complicado porque a doutrina do direito administrativo é um pouco diferente da doutrina da teoria geral do direito constitucional e do direito processual. O critério aqui de classificação do ato tem a ver com a sua execuibilidade. E talvez aqui eu precise desenhar. Vamos lá. Vocês lembram lá em teoria geral do direito civil que toda norma jurídica
do ato administrativo tem uma natureza normativa de aplicação da lei, toda norma possui 4 dimensões, e aí vocês vão lembrar das dimensões de pontos de Miranda, etc., mas é uma doutrina bem alemã. Espero que vocês estejam me enxergando. Nós temos a primeira dimensão da existência. O ato, ele existe no mundo. E, em seguida, nós temos a dimensão da validade. Para os positivistas keynesianos, e eu gosto muito dessa posição, porque neste momento ela nos simplifica, as normas, ou elas são válidas, ou elas nem normas são. No positivismo normativista de Hans Kelsen, existência e validade de normas são praticamente uma reduzida na outra. As normas, elas só existem se elas forem válidas. Se elas não forem positivadas por uma autoridade competente, elas não podem ser consideradas normas jurídicas, porque norma é todo ato de autoridade competente baixada segundo a estrutura normativa. Então, existência e validade podem até ser considerados a mesma dimensão dentro do positivismo. Mas lá em Pontes de Miranda, nós temos a existência, nós temos a validade, nós temos a eficácia, ou seja, a capacidade de produção de consequências no mundo real, porque, afinal de contas, a norma existe no mundo do dever ser, ela é válida porque as pessoas devem segui-las, mas às vezes não as seguem, às vezes elas são aplicadas, às vezes elas não são aplicadas, às vezes a autoridade impõe o seu cumprimento, às vezes não, e, de qualquer forma, todas as normas, elas têm a pretensão, vamos dizer assim, de causar resultados, consequências, ou, se você preferir, efeitos no mundo real. E lá em direito constitucional, nós temos uma quarta dimensão da eficácia social, que seria a efetiva realização de consequências na vida prática, ou seja, não basta apenas a habilidade de mudar o mundo real, mas efetivamente a mudança do mundo real. Ou seja, a norma, ela é criada e pode ser aplicada, e nesse ponto, nessa dimensão, é a dimensão da execuibilidade. Veja, eficácia social podemos entender como similar, como igual à execuibilidade. Meu Deus, que letra horrível. E esse é o critério do ato administrativo, ou seja, nesse item 9.4, os autores apresentam um critério de distinção entre atos administrativos que efetivamente foram realizados na prática e atos administrativos que ainda não foram. Todo ato administrativo tem a pretensão de ser aplicado na vida prática das pessoas, ou seja, quando o administrador tem a prerrogativa de aplicar a lei de ofício, significa que não é apenas para brincar de casinha. Ele efetivamente deve, em toda a situação de enquadramento normativo, aplicar aquela norma ao caso concreto. Ele tem o dever de fazer a subsunção. Ele olha para o mundo real, verifica que ali era uma condição, era uma situação de aplicar a lei de ofício, e o dever dele é aplicar a lei de ofício. E todas as vezes que a lei é aplicada de ofício, todas as vezes que um cidadão ou um subordinado tem um ato administrativo aplicado na sua vida, aquele ato administrativo ele se realizou. Vamos dizer que aquele ato gerou os efeitos que se esperavam dele, causou as consequências na vida prática. E, em seguida, como a gente viu no critério anterior, se exaure, se aperfeiçoou. Ou seja, o ato administrativo ele deve ser realizado, ele deve ser executado. E depois que ele é executado, ele deixa de existir. Vamos pegar alguns exemplos interessantes. Vamos imaginar que eu fecho com a Gabriela um contrato. Ela vai comprar, aliás, eu vou comprar um caderno dela, o caderno que ela usa para fazer as anotações, por R$8.000. E eu acho que ela vai aceitar esse negócio. Eu acho que ela vai me vender o caderno dela pelo valor de R$8.000. Bom, a partir do momento que ela me entrega o caderno, nós estamos ainda num contrato que ainda está pendente de execução, porque eu ainda não paguei. Ou vamos imaginar que eu pago
o valor eu faço um depósito na conta dela, o comprovante de depósito é válido como recibo de pagamento, e ela tem ainda que me entregar o caderno. Só que por força da pandemia ela não me entregou ainda. O contrato ainda não se consumou. É preciso que as duas partes façam ou cumpram os seus deveres antes da consolidação, antes da consumação do contrato. A partir do momento que o contrato é realizado, que as partes cumprem as suas obrigações, o contrato se exaure, simplesmente porque tudo que era esperado dele aconteceu. Houve a execução daquele contrato, aquele contrato que era exequível aconteceu completamente. Tudo bem? Essa é a ideia de execuibilidade, essa é a ideia de atos ou contratos que se espera pela norma que aconteçam de determinado jeito, e assim que eles acontecerem, assim que tudo que era esperado nele acontecesse, o ato se exaure por completo. Essa é a ideia de execuibilidade. O problema, está gravando, eu peço desculpas aos autores porque está gravando. Infelizmente, no direito administrativo, nós temos vários autores que escrevem em seus livros que essa ideia de execuibilidade, essa ideia de que, a partir do momento que o ato se exaure, ele se aperfeiçoa. Eu falei isso agora há pouco para tratar de consumação de atos. O ato, ele, a partir do momento que se consuma, é consumado, ele gerou todos os efeitos que esperava dele, se torna um ato jurídico, um ato administrativo perfeito. Veja, a perfeição, lá em direito constitucional, lá em direito processual, tem a ver com a plena execução dos seus efeitos. Só que nós temos autores no direito administrativo que acabaram definindo que no direito administrativo, perfeição é sinônimo de existência. O ato jurídico executado, o ato jurídico completamente realizado, ou seja, que o seu componente de execuibilidade e de eficácia social aconteceu, é apresentado como sinônimo de ato existente. Ou seja, pegaram aqui a realidade prática e puseram aqui em cima antes da validade. E isso deu uma confusão muito grande. E, infelizmente, como a doutrina de direito administrativo muito fortemente apresenta os atos, faz essa confusão de execuibilidade com perfeição, ou com existência, melhor dizendo, é muito comum vocês encontrarem autores que vão dizer que o ato jurídico administrativo ele é sempre perfeito porque ele existe, ou seja, eles confundem ato perfeito com ato existente, depois ele é válido, depois ele é eficaz. Ou seja, houve uma inversão em relação a toda a doutrina do direito constitucional, toda a doutrina de direito processual e toda a doutrina de teoria geral do direito. Se vocês pegarem os textos de IED, de teoria geral do direito civil, de direito constitucional, quando vocês estudarem a lei de introdução às normas do direito brasileiro, vocês vão constatar que o ato jurídico perfeito, ele é perfeito, ou seja, não pode haver uma norma jurídica nova, uma lei nova que retroaja para alterá-lo, porque ele já se consumou. O ato jurídico perfeito é aquele cujos efeitos práticos já se realizaram. Não é um ato que existe. Um ato que existe no plano da validade, ele pode ser perfeitamente alterado. Porém, se na prática ele já se realizou, se na prática ele já se consumou, aquilo não vai ser alterado por nova lei. Não dá para desfazer um ato que já se aperfeiçoou. Não dá para alterar, revogar algo cujos efeitos já estão consumados. Vou dar um exemplo bem interessante. Imagina que você vai tirar férias de 30 dias, e quando chega no 30º dia, teu chefe liga para você, olha, nós estamos com problemas aqui no escritório, as suas férias estão canceladas. Gente, como é que ele vai cancelar uma coisa que já aconteceu? Como é que ele... Você vai falar assim, que bom, quer dizer que eu tenho os 30 dias de férias de novo? Não faz sentido, porque já houve consumação daquilo. Alguém está perguntando, professor, execuibilidade é igual a ato jurídico perfeito? Não, execuibilidade tem a ver com a perfeição, a consumação do ato jurídico. O ato jurídico é perfeito, segundo a doutrina de teoria geral, segundo a doutrina de direito constitucional e de direito processual, o ato jurídico é perfeito no momento em que ele se aperfeiçoa, no momento em que os efeitos, que os resultados esperados se consumam. E a partir do momento que ele se consumou, a partir do momento que tudo que era esperado dele aconteceu,
ele não pode ser modificado nem por novas leis. Isso é um ato jurídico perfeito. Não é que o ato existe. O ato existia, o ato era válido, por ser válido, ele tinha eficácia, por ser eficácia, ele modifica a realidade fática na eficácia social, as partes consumam os efeitos esperados dele e ele se aperfeiçoou, ele se concretizou, ele se consolidou, ele se cristalizou. Por tudo isso, ele se torna um ato jurídico perfeito que não pode ser alterado. Próxima pergunta. A execuibilidade é a realização do ato administrativo na prática? Sim, você entendeu direito. Então, o ato vai ser perfeito se atingir a eficácia social? Olha, às vezes a eficácia social ela é atingida não da forma esperada pelo ato, mas ele acontece e se cristaliza. Eu preferiria dizer que você está correto. Tá? O ato é um ato perfeito, ele se aperfeiçoou assim que a eficácia social estiver consumada. Enquanto o ato estiver pendente na produção dos seus efeitos, ele não é um ato jurídico perfeito. Enquanto não acontecer a realização dos seus efeitos práticos, ele não se consumou. E enquanto não se consumar, ele não é um ato jurídico perfeito. Veja, eu não estou aqui para dizer que eu sou bonzão e que um monte de gente errou. Não é nesse sentido que eu estou... Tanto que eu nem falei o nome dos autores que apresentam, fazem essa confusão entre execuibilidade e existência do ato administrativo. Estou apenas mostrando que essa parte da doutrina de direito administrativo carece de um pouco mais de desenvolvimento e um pouco mais de adequação em relação às doutrinas de teoria geral do direito, de direito constitucional e de direito processual. Todas aquelas doutrinas, todas aquelas estruturas de compreensão do direito apresentam o ato jurídico perfeito como um ato consumado, como um ato em que houve realização de seus efeitos e sua eficácia social restou realizada. Então, veja, só que vocês muitas vezes vão encontrar questões de direito constitucional, de direito administrativo, seja em concurso, seja em provas de OAB, que muitas vezes se utilizam da doutrina de direito administrativo para desenvolver aquela questão e vão falar que a resposta certa, segundo a doutrina de direito administrativo, é que os atos administrativos serão perfeitos se eles forem existentes, ou seja, todo ato administrativo é perfeito porque todo ato administrativo existe. É meio complicado, mas talvez vocês vejam isso na frente, por isso que eu estou falando tudo isso para vocês. No final das contas, nós temos que entender que os atos administrativos, eles existem, são válidos, são eficazes. E aí nós teremos atos administrativos que já aconteceram, já se concretizaram, e, portanto, são atos perfeitos, são atos cuja execuibilidade aconteceu. E nós teremos atos administrativos que, por força de uma condição, por força de um termo, lembram das condições das obrigações? Termo, modo e encargo, elas impedem a realização de um ato jurídico e um ato administrativo, porque há um termo, há um encargo, há um modo, ou seja, o ato só será exigido ao termo quando houver a realização do encargo, quando houver a realização, quando o modo acontecer, ou seja, há uma condição que suspende ou que não resolveu ainda o ato, e assim que essa condição acontecer, o ato passa a ser exigível. E sendo exigível, ele pode se consumar ou não. Ou seja, o ato está pendente de realização ou não. Veja, isso é importante lá na teoria geral das obrigações e se aplica em atos administrativos. Se por acaso houver uma condição sem a qual o ato não pode se aperfeiçoar, você não pode ser obrigado a realizar o ato. Veja, eu vou fechar um contrato, eu prometo aqui que eu vou entregar um dinheiro para uma pessoa e apresento uma condição, sei lá, quando não tiver mais escândalo de corrupção no Brasil, eu te entrego esse dinheiro. Pô, professor, então nunca, certo? De repente, vamos imaginar que para de haver escândalo de corrupção no Brasil. A partir desse momento, eu estaria obrigado a entregar, porque a condição aconteceu. Às vezes a gente coloca condições meio doidas e
assim que elas acontecerem, vou colocar uma condição aqui justamente para evitar que eu nunca tenha que cumprir a minha obrigação. Mas se por acaso aquela condição acontecer, você estará obrigado a cumprir o seu ato, ou seja, você estará obrigado a entrar na dimensão da execuibilidade e tornar aquele ato perfeito, ok? Enquanto isso, o ato estará pendente, certo? Uma coisa importante, existem atos que eles não é que estão... Veja, o ato pendente é o ato que possui toda a sua estrutura, mas está sujeito a um termo ou condição. E existem atos que eles não estão aptos ainda a produzir efeitos jurídicos, não porque tem um termo ou tem uma condição, mas porque ele possui uma irregularidade, uma ilegalidade. Os autores chamam de imperfeição, mas eu acho complicado falar de imperfeição por conta da definição de ato jurídico perfeito, mas é o termo que vários autores usam, ok? Falta um requisito formal. Por exemplo, o exemplo do Moreira Neto é a falta a publicação do ato no Diário Oficial para que ele possa ser considerado válido e gerar efeitos. Mas, bom, ficam aí os termos todos. O que importa é que, na dimensão da execuibilidade, nós temos atos que já passaram pela existência, pela validade e pela eficácia, e devem ser realizados, devem ser consumados na vida prática. Enquanto não forem consumados, eles ainda não tiveram execuibilidade. E a partir do momento que eles são executados, a partir do momento que eles são consumados, eles se tornam atos jurídicos administrativos perfeitos, e com a perfeição, com a consumação, eles não podem sequer ser modificados por nova legislação. Tudo bem? Várias definições, eu acho que tanto o Moreira Neto quanto o Carvalho Filho são muito precisos na identificação do critério da execuibilidade. O Willy Lopes Meirelles, ele apresenta os atos como perfeitos, imperfeitos, pendentes e consumados, mas se vocês entenderem a questão da pendência e da consumação, eu já estou feliz com relação à questão da execuibilidade. Todo ato consumado se torna um ato jurídico perfeito, enquanto não for consumado, ele ainda está pendente de realização, ok? E aí eu escrevi para vocês, olha, em concursos públicos, estou na página, acho que na página 4 do roteiro, eu não estou conseguindo ver a página, me perdoe. Em concursos, é comum serem apresentados atos com as seguintes características, segundo a doutrina majoritária, para cujos autores perfeição é sinônimo de existência. Os atos administrativos são perfeitos, válidos e eficazes, perfeitos, válidos e ineficazes, perfeitos, inválidos e ineficazes, perfeitos, inválidos e ineficazes. Claro que todo ato administrativo tem presunção de legalidade e tudo é uma questão de saber se haverá controle administrativo judicial do ato. Ou seja, a validade e a eficácia acabam sendo controladas judicialmente e dependendo da declaração de invalidação, declaração de nulidade do ato, acontecer antes ou depois de ele causar efeitos no mundo jurídico, nós vamos ter a possibilidade daquele ato válido não ter causado efeitos, aquele ato já ter causado efeitos, mas foi declarado inválido, possivelmente de modo que os efeitos causados sejam desconstituídos ex tunc, ou por modulação de efeitos, ou, de repente, a gente consegue, pelo controle, que aquele ato que foi posto seja declarado inválido e ineficaz, sem que tenha causado efeitos antes de ter sido declarado nulo de pleno direito, ok? Agora, segundo a doutrina minoritária, na qual eu me incluo, e que tem uma tendência muito grande de se tornar majoritária ao longo do tempo, justamente porque não confunde perfeição com existência, nós temos aí uma quantidade enorme de combinações entre validade, eficácia e execuibilidade, ok? Mas eu não vou exigir isso nunca de vocês, mas é uma série de combinações que vale a pena ler e entender, porque, afinal de contas, isso é doutrina, isso é teoria geral. E, geralmente, a gente resolve muito na teoria geral, ok? O item 9.5 não é bem uma classificação, é muito mais uma distinção, e essa distinção existe segundo o critério de destinatário do ato.
Os atos administrativos, eles podem ter um destinatário individual, ou eles podem ter um conjunto, um grupo, uma quantidade muito grande, determinada ou indeterminada de pessoas. Bom, vamos começar do mais fácil. Ato administrativo individual, ou seja, quem recebe aquele ato administrativo é um sujeito só, e aqui nós temos um ato individual singular, ou seja, o réu é uma pessoa só. Eu coloquei réu entre aspas, tá? Por favor. O cidadão administrado, o servidor público que recebe aquele ato, é só ele. Ato administrativo de demissão do servidor X é um ato individual e singular, porque é o servidor X que está recebendo aquele ato. E pode ser uma relação de destinatários especificamente determinados, que é o famoso ato plurimo. Nós sabemos exatamente, por exemplo, férias... puxa vida, vou melhorar isso. Vamos demitir o funcionário X, ou o funcionário Y e o funcionário Z, que foram pegos roubando ou vendendo sentença. Veja, nós temos um ato individual, nós temos uma decisão administrativa de demissão, cujos destinatários nós sabemos claramente o nome, o RG, o CPF, a matrícula do servidor, porque todos eles estavam envolvidos naquela situação que causou a demissão deles. Ou seja, nós sabemos que todos eles fizeram algo, e especificamente, todos eles estão envolvidos de fato e de direito na mesma situação, e todos eles são, entre aspas, corréus na recepção daquele ato individual, ok? Nós temos agora uma outra situação, e essa outra situação é muito importante quando vocês forem estudar, por exemplo, microsistema de proteção de consumidor e microsistema de proteção do direito ambiental, quando estudarem processo coletivo, jurisdição que envolve ação civil pública, ação popular, etc. Eu acho que isso é matéria de direito processual aqui na PUC no próximo ano de vocês. E os atos segundo destinatários gerais, eles são um pouco diferentes. E há um erro aqui no meu roteiro, mas eu vou ler e vou corrigir com vocês. Os destinatários de um ato geral, eles são determináveis por força de se incluírem em situação determinada ou em certa classe de pessoas. Existe um ato baixado pela autoridade pública, e esse ato vai ser para determinadas pessoas que nós podemos determinar imediatamente, ou seja, a autarquia X determina férias coletivas para os seus funcionários. Veja, ela não disse quais são os funcionários, mas todo funcionário daquela autarquia está sujeito às férias coletivas. O professor da matéria de Direito Administrativo 2 aplicará a avaliação para a turma em determinada data. Veja, o professor não disse quem serão os alunos que deverão fazer a prova, mas todos os alunos daquela sala sabem que aquele ato tem destinação geral, mas eles já sabem que é para cada um deles. Veja, eu sei de antemão quem são as pessoas destinatárias de um ato, porque todas elas possuem uma relação jurídica com o administrador que realiza aquela ação. Todos têm um vínculo jurídico, e todos com vínculo jurídico estão subordinados, estão sujeitos àquele ato. Eu não preciso dizer, o ato não precisa dizer quem são os destinatários, mas todo aquele que possui um vínculo jurídico está determinado a se submeter àquele ato. Um ato geral, e por favor, aqui eu tenho que fazer as correções dos exemplos, um ato é geral. Se por acaso há várias pessoas inscritas num concurso público e nós não temos mais como dar continuidade, o prazo para inscrição no concurso se encerrou. Ou seja, nós sabemos
que houve não sei quantas mil inscrições para aquele concurso público. O órgão público que está realizando aquele concurso verifica que houve um erro no edital com relação à matéria a ser estudada e baixa um ato administrativo para retificar a matéria. Ou seja, olha, eu coloquei aqui na matéria que vocês tinham que estudar direito administrativo, mas direito administrativo não cai na prova. Ou seja, aquilo foi um ato que modificou o edital e aquele ato é um ato cujos destinatários são gerais. Ele não mandou um e-mail, uma carta para todo mundo, ele pôs um edital, publicou um edital no Diário Oficial, e aquele edital, ele tem como destinatário todas as pessoas que se inscreveram no concurso. Se eu precisar, eventualmente, identificar essas pessoas, eu consigo determiná-las, porque basta eu saber, basta eu pegar a relação de todos que se inscreveram. E existe um vínculo jurídico. Nós sabemos quem são as pessoas, tudo bem? Mas existe uma outra situação. Vamos imaginar um desastre como Mariana ou Brumadinho. Numa situação daquela, não existe um vínculo jurídico entre as pessoas que sofreram os danos causados pelo desastre ambiental e quem causou o desastre ambiental. Veja, vamos imaginar uma situação de pessoas que morreram decorrentes de poluição ambiental. Nós não sabemos de antemão quem são as pessoas que sofreram danos, que morreram por causa daquele dano ambiental ou que sofreram problemas de saúde por causa daquele desastre ambiental. É preciso identificar a relação por meio de uma identificação fática. É preciso identificar um nexo de causalidade, ou seja, nós não estamos aqui querendo discutir a relação jurídica pré-determinada entre duas pessoas, entre o administrador e o administrado, mas nós estamos identificando aqui que o ato é destinado a pessoas indeterminadas e essas pessoas têm que se apresentar à administração e falar o seguinte, olha, eu me relaciono com esse ato. Eu vou dar um exemplo bem, assim, existe uma hora, esse exemplo eu acho que está bem feito no roteiro. O comandante do destacamento dá uma ordem para que as pessoas de uma passeata se dissolvam. Veja, o comandante não faz a menor ideia quem são aquelas pessoas e, muito provavelmente, aquelas pessoas não serão do conhecimento, não estão registradas, não estão definidas. Elas simplesmente recebem uma ordem geral para um grupo de pessoas indeterminado. Você só vai conseguir determinar as pessoas depois que essas pessoas aparecerem lá e se apresentarem. Quando eu coloquei aí concessão de férias coletivas aos servidores de autarquia, isso é um ato jurídico determinado por vínculo jurídico e não por vínculo de fato, ok? E, de qualquer forma, todas as situações aqui, seja uma relação jurídica, seja uma relação fática, são considerados atos gerais, certo? Quando a gente fala vínculo jurídico, nós estamos falando de categorias, nós estamos falando, por exemplo, de direito trabalhista, nós estamos falando de direito de servidor público, nós estamos falando até de direito do consumidor. Por exemplo, no direito do consumidor, a empresa automobilística cria um recall, dizendo assim, olha, todo comprador do carro tal venha fazer um recall, porque nós temos que trocar uma peça. Veja, não é para... todo aquele que efetivamente tem um vínculo jurídico de compra e venda vá até lá e faça a verificação. Existe um vínculo originalmente jurídico. Agora, no caso do direito ambiental, se bem que em muitas situações de direito dos consumidores também acontece, me perdoem pela confusão, mas no direito do consumidor, em regra, nós precisamos identificar faticamente a relação entre o causador de poluição e uma pessoa que sofreu os danos decorrentes daquela poluição. A pessoa precisa mostrar a relação fática entre elas. E quem poluiu não vai saber a quem ele causou o dano e em que proporção ele causou o dano, embora ele seja responsável por restaurar, por indenizar os danos causados a todos aqueles que se apresentarem. No caso do direito do trabalho, no caso do direito administrativo, em regra,
nós sabemos de antemão, nós temos a capacidade, o administrador, embora crie um ato geral, ele sabe perfeitamente como determinar, como identificar as pessoas a quem ele chamou. Porém, se por acaso, vou dar um exemplo de direito administrativo, que o ato é geral por relação fática e não jurídica. Vamos imaginar que um concurso público é objeto de um edital, lança-se concurso público para juiz de direito em São Paulo. Inscrições abertas e elas se fecham no final do ano. E antes de chegar ao final do ano, se verifica pela administração do concurso público que houve um erro no edital. Então, tem pessoas que talvez tenham se inscrito, pessoas que ainda podem se inscrever, não terminou ainda o prazo para inscrição, e há uma retificação do edital. Olha, a gente colocou aqui no edital que não ia cair direito administrativo, mas eu estou retificando. Direito administrativo vai cair na prova, sim. Houve uma mudança no edital. Aquele ato de retificação, ele tem destinatários? Tem. Todos os eventuais interessados no concurso. Nós não sabemos quais são, nós não conseguimos identificar, e só conseguiremos identificar precisamente os destinatários daquele ato ao final do prazo. Mas veja, quando aquele ato foi realizado, ele foi realizado sem possibilidade de determinação dos destinatários, porque nós não temos como, de antemão, identificá-los. Porém, a partir do momento que nós temos uma relação jurídica de inscritos naquele concurso, a partir daquele momento nós temos a capacidade de identificar perfeitamente quem são aquelas pessoas, ok? Essa é e uma coisa importante, seja um ato singular, seja um ato plurimo, lá nos casos dos individuais, seja o geral abstrato pra caramba, porque precisa de relação fática ser apresentada pelo destinatário, seja um ato geral determinável pela administração, porque ela consegue identificar os vínculos jurídicos. Qualquer que seja a situação, esses atos, embora sejam gerais, porque, embora, veja, o destinatário seja individual, seja geral, seja plurimo, seja coletivo, seja difuso, coletivo no sentido de determinação por vínculo, eram essas duas palavrinhas que eu queria lembrar, desculpa. Quando a gente fala de ato geral, com identificação pela relação jurídica, nós temos um ato de natureza geral coletiva, né? Atos coletivos ou direitos coletivos. E quando a gente fala de direitos difusos ou atos difusos, nós estamos falando de atos gerais cujos destinatários são indeterminados, porém determináveis pela relação jurídica. E em qualquer dessas situações, nós temos atos administrativos concretos. Eles não são atos abstratos. Embora se chame geral, é geral com relação ao número determinado ou determinável de destinatários, mas todos eles receberão concretamente aquele ato administrativo. A dissolução de uma passeata é muito concreta e às vezes até violenta. E todas as pessoas que estiverem naquela passeata, de repente até alguém que estava passando ali perto, porque, sei lá, é morador, estava entrando, pode sofrer um ato violento de dissolução da passeata, e nem na passeata ele estava, mas sofreu as consequências dela. O ato é bem concreto, ok? Nesse caso aqui, ele é geral no sentido de destinado a uma grande quantidade de pessoas. Não é geral no sentido de generalidade. Ele é aplicado de maneira direta naquelas pessoas, o ato é eficaz e busca ser execuível, ele busca ser consumado naquela realidade prática, naquele momento da sua execução. Ok? Item 9.6. Aqui, de novo, não é classificação. Nós estamos um pouco mais abaixo. Eu acho que aqui nós estamos falando de especificação. Nós estamos falando de espécies de ato administrativo e não de classe. O ato administrativo é um gênero e nós temos duas espécies, são as duas espécies fundamentais, mas é apresentado aqui como classificação. Então, vamos lá. Critério quanto ao grau de liberdade ou quanto ao critério de competência. Eu gosto mais da expressão critério de competência, mas a doutrina costuma usar com muita força o nome dele, grau de liberdade, ok? E nós estamos falando de atos discricionários e dos atos vinculados. Discricionariedade é a grande
prerrogativa do administrador público. A discricionariedade, ela, dentro da lei, não pode ser controlada, não deve ser controlada pelo judiciário, é algo que o administrador, é o Estado realizando, ou seja, o Estado juiz não tem a competência de invadir a competência do Estado de administração, de modo que nós não temos como, juridicamente falando, o correto não é substituir a decisão do administrador pela decisão do juiz. A função do juiz é dizer se o administrador está dentro da lei ou fora da lei. Se estiver dentro da lei, o ato discricionário deve ser aplicado. Se aquele ato discricionário for fora da lei, se for ilegal, o juiz tem o dever de falar ao administrador para fazer outro ato, desta vez legal. Mas quem tem que fazer o ato é sempre o administrador. O juiz não tem nada que se meter na discricionariedade do administrador. Cada um tem a sua competência, cada um deve estar no seu quadrado, como diz aquela música que estava na moda até pouco tempo atrás. Ok? Então, nós temos o ato discricionário, que é um ato praticado no exercício de uma competência discricionária. A lei regulou a matéria de modo a deixar campo para uma apreciação que comporta certa subjetividade do administrador. No ato discricionário, a prerrogativa do administrador de definir a conveniência e a oportunidade de aplicar a lei de um jeito ou de outro. A lei determina que certos atos são completados segundo o mérito administrativo. A lei não diz exatamente como é que a norma deve ser aplicada, como a lei deve ser aplicada. Nós temos aquela situação muito clara de subsunção do fato à norma, em que a norma enquadra o fato de uma maneira completa e o juiz ou o administrador deve decidir exatamente como a norma mandou. O exemplo clássico dos silogismos judiciários: matar alguém pena tantos anos, Joãozinho matou, logo Joãozinho deve ser preso por tantos anos. Ou seja, não há escapatória, a lei manda fazer daquele jeito. Porém, a lei, em muitas situações, fala ao administrador, determina ao administrador que ele defina os limites de aplicação daquela lei, ou defina em que momento deve ser aplicada a lei e como aquela lei deve ser aplicada. Ou seja, muitas vezes a lei permite ao administrador que crie as condições para a aplicação daquela lei no caso concreto. E isso nós chamamos de discricionariedade. Por outro lado, nós temos os atos vinculados, que são atos integralmente definidos pela lei. Todos os seus elementos foram previamente estruturados, de modo que, abre aspas, tipificou-se o único possível comportamento do administrador diante de hipótese prefigurada em termos subjetivos. Ou seja, em bom português, não é possível ao administrador decidir de modo diferente daquilo que foi imposto pelo legislador. O legislador fechou todas as hipóteses de aplicação de enquadramento dos casos concretos, de modo que toda vez que o administrador encontrar um caso concreto, exatamente como previsto pela lei, exatamente como tipificado pela lei, é dever dele aplicar a lei exatamente como o legislador determinou, sem margem de interpretação, sem margem de interpretação é complicado, sem margem para ele apresentar juízos de valores que permitam que ele aplique a lei de um outro jeito que não aquele imposto pelo legislativo, ok? Atos discricionários e atos vinculados efetivamente não são classes, porém, eu recomendo que todos saibam a distinção entre eles, porque em direito administrativo, se nós não soubermos distinguir um ato discricionário de um ato vinculado, nós não entendemos absolutamente nada de direito administrativo. Então, embora não seja classe, eu recomendo que todos estudem essa distinção, porque ela é, sem dúvida, a mais importante de todas. Nós temos a identificação, uma classificação quanto à função da vontade administrativa. Eu prefiro não discutir essas distinções, porque fica extremamente complicado a gente comparar negócios jurídicos com atos negociais. Eu acho complicado a gente ficar falando de atos puros ou meros atos administrativos na teoria voluntarista em comparação com os fatos materiais da teoria materialista. Eu acho que
esse item 9.7, quanto à função de vontade administrativa, ele mais complica, ele mais permite ao aluno que se confunda do que compreenda. De modo que eu tomo a liberdade de nem ler para vocês o item 9.7, quanto à função da vontade administrativa, e eu peço que vocês escrevam ao lado que convém nós não desenvolvermos. Eu acho que ele mais... No estágio da graduação, eu acho que essa classificação ela pode ser mais complicada ou mais complicadora do que ajudadora. Eu prefiro não tratar do item 9.7. Eu o coloquei no roteiro exclusivamente para fins didáticos, exclusivamente para dar notícia de que existe esse critério, mas eu não gostaria de tratar com vocês sobre ele, ok? Vamos para o próximo item, quanto à composição da vontade produtora do ato. E eu acho que a gente vai ficar até o final da aula falando deste critério, e talvez a gente tenha que voltar a ele na próxima aula, não vai dar tempo, ok? Veja, todo ato administrativo, ele precisa de pessoas, de carne e osso, para realizá-los, certo? Não, professor, mas eu sei que é possível colocar um semáforo, né, um sinal de trânsito, e o sinal não tem ninguém lá, é mecânico ou eletrônico, e ele vai ficar dando sinal vermelho, sinal verde, e não tem vontade nenhuma. É verdade, não há vontade ali, e eu fico meio complicado com relação a... Mas veja, é preciso que o sinal verde aconteça, é preciso que ele seja desligado para o sinal vermelho acontecer, e o critério pode ser temporal, o critério pode ser inteligência artificial para verificar o trânsito. De qualquer forma, o sinal é dado. E nós somos obrigados, como administrados, a seguir aquele sinal de trânsito sob pena de causarmos acidentes. Bom, o sinal de trânsito é um só, né? E a autoridade pública, em regra, que aplica o ato administrativo, que produz o ato administrativo, em regra, é uma pessoa de carne e osso só. Veja, nós temos que simplificar a nossa vida e, em regra, como o Estado atribui a pessoas a prerrogativa de realizar o andamento da administração, e como todo ato da administração tem presunção de veracidade, tem presunção de legalidade, tem presunção de que tudo está sendo feito da melhor maneira possível, pela supremacia do interesse público sobre o privado, convém que, para facilitar, para tornar a situação eficiente, nós tenhamos um órgão competente para realizar um ato. Ou seja, aquele semáforo está lá por determinação do Departamento de Trânsito, por determinação da empresa conveniada para a administração do trânsito da cidade. Ou seja, existe um órgão que tem competência para realizar aquele ato. Veja, a competência do Departamento de Trânsito, a competência não é do Ministério da Educação, a competência não é da Secretaria de Saúde. Cada órgão público tem competência para realizar determinados atos. No trânsito, a competência é de alguém, no hospital, a competência é de outro alguém, para asfaltamento das ruas, a competência é de outro, para construir escolas, a competência é de outro órgão. Ok? E todo órgão público produz atos administrativos. E todo ato administrativo, a grande maioria dos atos administrativos, é produzido por um único órgão, ok? E aí nós temos uma questão importante. Pela teoria dos órgãos, quem realiza o ato, como se fosse o Estado, é o órgão. E o órgão, que é aquele feixe de competências, ele, para que possa expressar a realização das suas atividades, ele depende de pessoas. E, em regra, sim, 90 e sei lá quantos % das situações que nós temos, vai haver uma pessoa física, uma autoridade pública, pessoa física, uma só, para realizar aquele ato baixado pelo órgão público. Então, assim, na grande maioria das vezes que nós nos depararmos com atos administrativos, vai haver uma única assinatura naquele documento, que é de quem baixou aquele ato. Então, veja, nós temos os atos simples, e eles são subdivididos em atos simples singulares e atos simples colegiais, ok? O que é um ato simples singular? Uma pessoa física, num órgão público, realizando aquele ato. E aquele ato é existente, ele é válido, eficaz, execuível, se consome, se consuma, se aperfeiçoa, porque a autoridade pública que estava lá realizou aquele ato
dentro do órgão, o Estado se manifestou pela, entre aspas, vontade de uma única autoridade, ok? Existem, por outro lado, colégios ou atos colegiados, atos realizados em colégios, em que a vontade do órgão é expressa pelo acordo, ou, se vocês preferirem, pelo acórdão da maioria dos membros do órgão. Nos órgãos colegiais ou colegiados, costuma-se dizer que a vontade de apenas um dos membros não é mais que um desejo. Veja, a proposta de acórdão, vou dar um exemplo judiciário, nós temos uma Câmara no Tribunal de Justiça, nós temos uma turma no Superior Tribunal de Justiça, e essa turma é efetivamente o órgão que se manifesta. O plenário no Tribunal Federal é formado por 11 ministros, 11 juízes, e o Supremo Tribunal Federal, naquele momento, se manifesta, o STF. Ele é um órgão simples, que é um órgão só, e ele vai se manifestar, e aquela manifestação será válida se ela expressar o acordo de vontade de pelo menos 6 dos 11 ministros, ou seja, é preciso atingir maioria para que a maioria fale pelo órgão. O órgão colegiado só se manifesta, só é válida aquela manifestação se apresentada pela maioria, claro que se for unanimidade fica até mais bonito, mas a maioria já é suficiente para expressar a vontade daquele órgão. Um órgão colegiado não se manifesta, não existe manifestação enquanto não houver o acordo, enquanto não houver a definição da decisão colegiada, não existe manifestação do órgão colegial. Porém, existem situações em que, sei lá, sobe uma decisão, sobe um pedido para um órgão colegiado, e acho que vocês já devem ter aprendido isso, por exemplo, em agravo de instrumento, é possível que o desembargador, o juiz relator daquele agravo de instrumento, possa conceder uma tutela recursal. Pode, monocraticamente, a lei prevê que ele, monocraticamente, só ele, imediatamente pode dar uma decisão liminar, uma decisão de antecipação de tutela. E aquela norma é válida, porque ele está numa situação em que ele, sozinho, tem a prerrogativa de realizar aquele ato. Veja, a concessão de uma antecipação de tutela pelo relator é um ato simples singular. E aquele ato simples singular tem efeito, gera efeitos, tem eficácia, funciona perfeitamente, mas aquilo estará sujeito à decisão final do órgão colegiado, que poderá confirmar aquela decisão monocrática ou poderá rejeitá-la. No final, o que efetivamente convém entender é que o órgão colegial ele não se manifesta pela vontade individualizada das suas partes. As pessoas que compõem o órgão não têm como decidir sozinhas. É preciso que haja a conformação, é preciso que haja o acordo de maioria. Enquanto não houver acordo de maioria, não é possível ser entendido como decisão colegiada. Enquanto não houver maioria, você pode entender o voto o voto que já foi dado, mas que não compôs ainda a vontade do órgão, como um ato puro ou como um mero ato administrativo. Ainda não é ato, entre aspas, de vontade do órgão. Então, os atos simples, nós podemos dividi-los entre ato simples singular, por exemplo, o juiz da vara civil, o juiz da vara criminal, ele é uma única pessoa que está num órgão público e aquela única pessoa é competente para baixar atos simples singulares. Porém, esse juiz, por favor, estou falando jurisdicionalmente, tá? Apenas para facilitar a compreensão do exemplo. É claro que aquilo não é um ato administrativo, é um ato jurisdicional. Vamos dar um exemplo de ato administrativo mesmo. O fiscal de trânsito que anota uma multa contra mim é um ato simples, singular. E eu, por acaso, recorro dessa multa, e essa multa vai para a JARE, para a Junta Administrativa de Recursos de Trânsito, recursos individuais, não me lembro agora o que significa JARE perfeitamente. Vocês dão um Google, vocês vão lembrar. E na JARE existem 3 ou mais pessoas que compõem o colégio, e essas 3 ou mais pessoas
deverão se acertar e, ao final, por maioria ou por unanimidade, dar provimento ou negar provimento ao meu recurso, e o órgão decidirá de maneira colegiada se quem está certo é o administrador que aplicou a multa ou se quem está certo sou eu que apresentei o recurso. No tribunal, em termos judiciários, a partir do momento que chega um recurso ao tribunal, quem vai decidir efetivamente se aquele recurso deve ser provido ou não é um colégio, é a Câmara, é a turma, é o plenário. E esse colégio, por maioria, decide se o recurso deve ser provido ou não. Um juiz só dentro do colégio não tem a prerrogativa, não tem a capacidade de falar pelo colegiado. O colegiado sempre se expressa por maioria ou, claro, por unanimidade. Ok? Tudo bem até aqui? Ninguém falou nada? Ok, vou continuar. Atos complexos. Gente, ato complexo é o ato mais específico, é o ato mais extravagante, é o ato mais difícil de acontecer no direito brasileiro. Aliás, acho que em qualquer direito. São atos que dependem, para sua realização, de previsão constitucional ou previsão legal. Não existe a possibilidade de... Veja, o ato simples, o ato simples singular, ele não precisa nem de definição. Não precisa de uma... vou melhorar isso. Não precisa de uma lei específica para dizer que o ato simples singular vai acontecer. Essa é a regra, certo? Em regra, todo órgão público se manifesta pela assinatura de uma única pessoa. Aí você vai ter órgãos colegiados, que vai ter um regimento interno, que vai definir o colégio, como é que ele se organiza. Mas os atos complexos, eles são bem específicos, eles são bem diferentes. O ato complexo, ele acontece, ou ele é definido pela conjugação de decisões ou de vontades de órgãos diferentes e órgãos que não têm hierarquia entre si. Isso faltou no roteiro, se você puder complementar, eu agradeço. Veja, o ato complexo é um ato que se realiza, que se torna efetivo após os dois órgãos não hierárquicos entre si decidirem alguma coisa conjunta. Os atos complexos, em regra, assim, o melhor exemplo de ato complexo é a nomeação de ministro do STF. O ato é complexo porque ele precisa de um ato de nomeação, um ato, melhor dizendo, de indicação do presidente da República, ou seja, o presidente da República decide que a pessoa X é a melhor pessoa para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. Essa indicação precisa ser confirmada pelo Senado Federal. Enquanto o Senado Federal não concordar com a indicação, não existe nomeação possível. Ok? O Senado pode perfeitamente não concordar, veta o ato do presidente e o presidente vai ter que nomear outra pessoa. E veja, o ato complexo de nomeação do ministro só vai acontecer após a conjugação de vontades entre a Presidência da República e o Senado Federal. Isso está previsto constitucionalmente, está previsto legalmente, isso depende de previsão expressa e tem que acontecer exatamente daquele jeito. O ato só é válido após a realização dos dois atos, certo? Indicação e aprovação da indicação. Trata-se de um ato bilateral ou multilateral, mas eles são, na verdade, dois atos unilaterais que se complementam. Não sei se eu posso usar essa expressão complementar, mas os dois precisam ser realizados de maneira a se confirmarem um ao outro, ok? Veja, o ato de nomeação, o ato de indicação da pessoa X pelo presidente é apenas um ato de indicação que dá início à possibilidade de nomeação. Se essa pessoa for vetada pelo Senado, o ato complexo não se realizou. A nomeação não poderá acontecer, não deverá acontecer, porque não houve a realização plena desse ato complexo. O ato complexo não teve... Por favor, são dois atos, tá bom? Veja, aqui tem um ato de indicação e aqui tem um ato do Senado de
confirmação do ato do presidente. Enquanto este ato não confirmar, não existe, o ato complexo de nomeação não foi nem considerado válido, ok? Por favor, nós temos existência, validade, eficácia e execuibilidade. Se por acaso o Senado não confirma, se por acaso o Senado veta a indicação do nome dado pelo presidente da República, nós não tivemos nem um ato, o ato complexo não foi válido, ok? Houve até um ato de indicação, esse ato é válido, mas o ato complexo de nomeação não aconteceu. É como se jamais tivesse existido. Não entrou no ordenamento jurídico. Tudo bem? Por isso, o ato complexo é um ato que depende de duas decisões de órgãos autônomos, de dois órgãos independentes entre si, sem hierarquia entre si, e apenas após a confirmação de um em relação a, entre aspas, vontade do outro, o ato complexo pode ser entendido como válido e, a partir daí, pode ser eficaz. Por que pode ser eficaz? Porque pode acontecer da pessoa recusar a nomeação. Eu não vou tomar posse. O ato de posse, sem o ato de posse, o ato de nomeação se perde e vai ter que haver uma nova indicação porque aquela pessoa não quis ser nomeada. Bom, eu estou dando um exemplo que é hipotético, tá bom? Eu não estou falando de absolutamente nenhuma situação que efetivamente aconteceu ou tenha acontecido, ou que vai acontecer. Gente, pelo horário, eu prefiro falar dos atos compostos e dos atos conjuntos na aula que vem, porque nós já passamos do nosso horário. E eu não reparei, né? Foi quando eu vi, já terminou a aula aqui, o nosso horário, e eu gostaria, por gentileza, que vocês, se tiverem alguma dúvida até aqui, apresentem essas dúvidas na próxima aula. E com isso eu agradeço a presença de todos, encerro por aqui, vou parar a gravação, e mais uma vez eu agradeço a presença de todos. Gente, muito obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima aula com a continuação de ato administrativo, ok? Muito obrigado a todos.